Flamengo. Daqui a pouquinho, a gente vai olhar para esse time do São Paulo, que está numa situação muito complicada, e vamos à Europa para debater os principais temas que vêm do futebol europeu também. O fato é que ontem, Formiga, o Flamengo no Maracanã recebeu o Atlético Paranaense, que é um rival importante, que vai ser rival de semifinais de Copa do Brasil, que é um finalista de Copa Sul-Americana, que até como eu falei ontem no último lance, talvez esteja aí na cabeça ou brigando pela ponta da segunda prateleira, porque se a gente tem Palmeiras, Flamengo e Atlético num patamar, a gente tem alguns outros times numa segunda prateleira e o Furacão está provavelmente encabeçando ou bem perto do topo dessa segunda prateleira. E o Flamengo transformou um jogo que era para ser em tese duro num jogo muito fácil. Em 10 minutos estava 2-0, em 45 estava 3. E, enfim, não deu nenhum cheiro para o time do Atlético Paranaense ontem. Nenhum. O Flamengo, na sua melhor versão, assim, é um time que entretém, que diverte, que compete e que normalmente vence, né? E é um time que reage ao adversário e passa longe de, por ser reativo, ser considerado um time retranqueiro, que é uma confusão que a gente faz aqui no Brasil muito louca, né? De achar que ficou muito marcado aquela discussão em 2017 do Corinthians reativo do Carille, não sei o quê, só que você pode reagir ao adversário de um jeito ou de outro. O Flamengo reage ao adversário, mas de maneira agressiva. A gente até falou no último lance lá, mal comparando, mas às vezes é bom usar exemplos europeus, porque o torcedor médio, ele às vezes vê muito o seu time e não vê o outro. Então, quando você usa um exemplo de um time brasileiro, às vezes o cara não está acompanhando, ele fala, mas como assim? Que exemplo é esse? Mas ele acompanha o Liverpool, ele acompanha o Real Madrid, ele acompanha o Bayern, ele acompanha... Então fica mais fácil, porque é um exemplo homogêneo ali para todo mundo. O Liverpool, no seu melhor, e eu não estou dizendo que é o Flamengo, ele é um time que reagia ao adversário de uma maneira muito intensa e passava longe de ser retrancado. Pelo contrário, era legal de ver jogar, como foi legal de ver, por exemplo, City e Liverpool, um reagindo ao outro e tal. Então, assim, o Flamengo, na melhor versão dele, cara, é um time que pode jogar de várias formas, né? Pressionar lá em cima, descer um pouco o bloco e marcar lá embaixo, mas quando rouba a bola em 3, 4, 5 toques já tá lá, tanto que construiu gols de várias maneiras, e o mais bonito para mim é o gol de contra-ataque, mais um que termina com o Andreas Pereira. Acho que o Flamengo perde na sua escalação de gala, né, que foi a que entrou contra o Barcelona. Acho que está muito claro hoje que o Andreas é o dono dessa posição e diz muito sobre o nosso futebol, né? O Andreas Pereira, o cara que não conseguiu ser titular, e aí não estou dizendo que é mérito ou demérito dele, mas é uma leitura. O Andreas não conseguiu ter sequência de titular no United e não conseguiu ter sequência de titular na Lazio, mas chegou no Flamengo, no melhor time do Brasil e para muitos o melhor time da América do Sul, e ganhou a posição em menos de um mês. Com justiça, diga-se passagem, porque realmente é uma outra pegada de bola. E quanto ao Atlético, eu fico também assim, não é a melhor versão do Atlético, longe disso, né? O Atlético que hoje você fala que é uma segunda prateleira, é um Atlético que foi balançando de 3 meses para cá, né? Eu não sei se a melhor versão do Atlético lá atrás, o Flamengo faria 3-0 no primeiro tempo, mas isso aí também não importa, porque o Flamengo pegou o adversário que estava ali e fez o que ele tinha que fazer. E o campeonato continua em aberto, porque, de novo, se o Flamengo matar seus jogos e tiver os 6 pontos que está aí atrás dos outros, ele vai ficar a 3 pontos do Galo. E o campeonato, assim, com 3 pontos por líder, ele está completamente sem dono. É diferente de analisar a diferença de Atlético para Palmeiras hoje, né? Sim, e a gente olha até pela performance, talvez a gente consiga realmente destacar que são esses dois brigando pelo título, mas o líder Atlético Mineiro ainda tem uma certa folga, porque não é só uma questão de jogos a cumprir e jogos a menos. É você estar pressionado o tempo inteiro a vencer esses jogos, porque o líder, quando tem dificuldades, como foi no sábado, vai lá, acha uma jogada com o Hulk e ganha a partida de 1-0 e coloca mais 3 pontos na conta, pressionando o Palmeiras, que no dia seguinte, inclusive, tropeçou, empatando em casa com o Juventude, a gente mostrou na TNT Esporte, e o Flamengo, que aí conseguiu mais um jogo sólido, né, Fernandinho? Porque, assim, é impressionante esse Flamengo que joga de várias maneiras diferentes. Quando pega a bola e se estabelece no campo de ataque, machuca. Quando vem para marcar atrás, sai em velocidade, machuca. É muita capacidade individual e o trabalho do Renato, diria que é quase que incrível, né? Muito talento reunido, né? E aí ele tá conseguindo gerir isso muito bem. Ontem foi um atropelo logo no primeiro tempo. E acho que o Formiga falou muito bem, porque a gente viu uma versão do Flamengo que foi uma versão que conseguiu mostrar repertório. Conseguiu trabalhar com posse de bola, envolveu o Atlético Paranaense. Tudo bem que a gente também tem que frisar que não era o time titular do Atlético, era um time misto, né? Alguns jogadores importantes ficaram de fora ali, foram preservados.
Mas a gente viu o Flamengo funcionando bem coletivamente. O gol de contra-ataque é lindo. É uma coisa assim de pé em pé. O Gabigol, né, sendo cada vez mais um atleta completo, gerando jogo, um cara coletivo, vindo buscar, e com uma bola só ele já rasga a defesa inteira, dá essa bola pro Arrascaeta, dá continuidade na jogada. Então, assim, é muito talento reunido, né, um elenco que ficou mais forte ainda nessa última janela de transferências, buscando jogadores na Europa, né, o Davi Luiz está lesionado, mas o Andrés Pereira, né, já parece que joga no time há anos, está solto, né, um jogador que dá uma qualidade muito grande e que está conseguindo, no Brasil, ter uma intensidade que ele não mostrava na Europa. Era o asterisco, né? A gente fala do Andrés Pereira, ele tem qualidade, eu acho que ele vai sobrar aqui no futebol brasileiro porque a gente tem um nível abaixo, mas tem que ver como é que vai ser a pegada dele, ele está pulsando dentro de campo. Então acho que é um Flamengo fortíssimo, né, que vai crescendo com o Renato Gaúcho. Eu ainda acho que essa equipe, quando tem que controlar mais a bola, propor um pouco mais, pegando um bloco baixo, né, um time que está mais recuado, ainda tem certa dificuldade. Mas é um time que tem um repertório interessante. Ontem foi um primeiro tempo arrasador, tanto que no segundo tempo o Renato já começou a preservar seus principais jogadores ali. A galera vai deixando o like aqui, André, mandando superchat também. Daqui a pouquinho vou fazer uma rodada de superchat da galera. É porque é difícil. O Flamengo, nesse momento, ele é o perseguidor, ele não é o perseguido. O Flamengo é o segundo colocado, ele não é o líder do campeonato. Então tem que se respeitar muito o que faz o Cuca, o que fazem Cuca e os jogadores do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Mas talvez o time que realmente impressione do ponto de vista de como joga e o que faz com vários adversários de nível alto, seja o Flamengo, né? Sim, não tem nem dúvida. O time a ser batido hoje é o Flamengo. Quando você olha o Campeonato Brasileiro, quando você olha a Copa do Brasil, quando você olha Libertadores, o Flamengo é o time para ganhar todas as competições. Você só coloca outro time com possibilidade de ganhar essas competições porque você fala, olha, pode ser que o Flamengo, em algum momento, priorize outro. Então, abre uma chance aqui, abre uma chance acolá. Olha, como o Atlético saiu de todas, agora ele vai priorizar só aqui, e o Flamengo, então, pode ser que... Tem sempre um pode ser que. Tem sempre um se, porque se você analisar friamente, é o Flamengo, cara. É o Flamengo, ele é um time que já está junto há mais tempo, por mais que peças pontuais sejam contratadas e venham reforçar, e geralmente peças melhores do que as que lá estavam. Então, assim, é realmente o time a ser batido. O Renato, ele não demorou a entrar ali em sintonia com que o time joga em campo. Ele parece estar completamente por dentro das melhores maneiras que o Flamengo tem para jogar, e inclusive de variações. E tem muita confiança, cara. O Renato, ele não parece ser o treinador que vai falar assim, pera um pouquinho, contra tal time, eu vou fazer isso aqui, porque senão pode ser... Não. A sensação que eu tenho é que o Flamengo vai jogar do jeito dele, vai variar de acordo com a situação de jogo, mas vai jogar do jeito dele. E os outros que venham atrás. O Flamengo é favorito a tudo, a não ser por esses pequenos poréns que o futebol e a nossa temporada trazem pra gente, né? Agora é o seguinte, né? Faltam 4 jogos da Copa do Brasil, semifinais contra o próprio Furacão e 2 jogos da final, um jogo da Libertadores, 5 jogos, o resto são jogos em comum aí a todo mundo. O Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem 2 jogos a cumprir porque ficou... Né? Beleza, ok. Mas no volume de jogos vai estar aí basicamente daqui para frente. O Flamengo tem 2 atrasados, né? Tem 2 atrasados, isso. Eu só chamo a atenção o seguinte, para jogo atrasado, tá? Eu sei que todo mundo gosta de contar com o ovo no... Né? Assim, o ter jogo atrasado é bom? Porque você tem ali né, você tem uma possibilidade que o seu adversário não vai ter, de fazer um jogo que ele não tem mais. Agora, quando esse jogo vai acontecer e você ter que fazer os pontos, também isso tem que ser levado em conta. Claro. Por exemplo, o Grêmio que tem jogos atrasados. O Grêmio não pode contar com os pontos atrasados porque ele não vê esse jogo nenhum.
pode ir outra. O Flamengo tem um jogo contra o Grêmio. Eu nem lembro por que foi adiado. É seleção, se eu não estou enganado também. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, lá de junho do ano passado. Junho desse ano, perdão. Esse foi o Campeonato Gaúcho, a Supercopa, teve coisa assim também. Não sei, mas é o único jogo da rodada 2 que não foi realizado, né? Ele não teve nenhum outro jogo que foi tão pra frente assim. Não, foi o único jogo da rodada. Então tem um Grêmio e Flamengo ali que na rodada 2 o jogo tinha um peso. Ele seria jogado de uma certa forma X. Aliás, o Renato até seria o técnico, eu acho, do Grêmio, não seria? Nesse jogo? A segunda rodada? Não, a segunda rodada não. Já era o Thiago Nunes que saiu, né? Ah, verdade, ele foi no... Ele foi na virada, Pô, ganhou o Gaúcho, né? Ganhou o Gaúcho, exatamente, perdão. Mas assim, era um outro Grêmio, tá? Agora vai ser um Grêmio muito ameaçado, e com torcida, que eu não sei se é bom ou ruim também, tá? Isso aí. Mas é um outro jogo. É outro jogo. Não dá pra você contar com isso. É um outro jogo. Então, cara, os jogos a menos, eles não significam necessariamente os 3 pontos, né? Mas, claro, evidentemente que... E outra, às vezes ele fica encalacrado no meio... O Flamengo vai ter problemas com isso. O Flamengo... Isso. A maioria dos times vai jogar aí, né? Os que estão envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, esses times vão jogar 9 partidas nesse mês. Intervalos de 3 a 4 dias, dependendo aí do dia que fizer um confronto aqui. Mas a cada 3, 4 dias vão ter jogos. E vale a pena dizer o seguinte, só para... O Flamengo tem 2 atrasados em relação aos que estão em cima na tabela. Isso. Mas são 3 atrasados com relação a alguns do campeonato. O campeonato, nesse momento, tem time com 23 jogos realizados e tem time com 20 jogos realizados. Parabéns, CBF. Não, e o campeonato é tão louco que, assim, esses dias o Flamengo jogou um jogo da 22ª rodada. Teoricamente não. Na prática é um jogo atrasado. Mas não mudou em nada os jogos atrasados, porque o Flamengo continua com 2 jogos atrasados. Exatamente. Ele mata um jogo de uma rodada anterior, mas continua com uma gordura, que, como lembrou o André, é bom, mas pode ser ruim, porque o contexto do jogo é outro. E aí você fica naquela também, beleza. A gordura que o Flamengo poderia tirar já foram 4, já foram 5. Hoje são 6 pontos. Aí para virar 3 de diferença, que já foram 2, que já foi 1. Então não adianta também, beleza, daqui a pouco eu perco 5 em seguida, não adianta nada eu ter os jogos atrasados, porque mesmo que eu ganhe os jogos atrasados, eu vou ficar não sei quantos pontos por Mas o problema é que o Galo é muito consistente, cara. Mas é bom, né, Dona? Quando você olha a tabela, você fala assim, tudo bem, eu tenho 38, eu estou 11 atrás. Estou 11 atrás do líder Atlético. Só que eu tenho 2 jogos a fazer. Assim, desse ponto de vista, você tem um gásinho extra aí. Deixa eu dar um giro na galera. Aquele São Paulo 2008, a gente conversou sobre isso semana passada. São Paulo 2008 tirou na virada do turno 11 pontos sem jogo atrasado, né? E foi uma arrancada absurda pro tricampeonato. A galera tá mandando... Esse jogo é o único do turno que ainda tá... É uma maluquice, né, gente? Ainda tem o jogo do primeiro turno. Não, os caras já jogaram no segundo turno. Rodada do era melhor eles terem invertido o jogo do segundo turno, eles faziam o jogo do primeiro turno, e aí eles recuperavam depois do segundo turno. Seria melhor do ponto de vista... Mas tudo bem, eles que se resolvam lá. A galera tá mandando superchat por aqui. Samuel Tavares, bom dia. Like só depois do Luizinho cantar Tim Maia. Não, tem que chegar uma sugestão. Não é assim que eu tiro um Tim Maia do nada. Eu só faço o seguinte, uma longa e 2 curtinhas. Quem tá no chat faz au. Au, au, para começar bem a semana com uma longa e 2 curtinhas, tá? O Caputino falou assim, 3º gol deu orgulho. E o Andréas, hein? Joga a bola o belga. Eu quero falar do Andréas já. Então vamos segurar... Joga a bola brasileiro. Isso, exatamente. Brasileiro. Vou pedir para a gente segurar esse pensamento. Nasceu na Bélgica, mas ele é brasileiro. E fala isso sempre. A gente falou jogava na seleção de base do Brasil, né? Ele falou isso aqui nesse programa, inclusive. Nesse de placa aqui. A galera deixando o like, eu vou girar o superchat, depois eu quero entrar no tema do Andrés. Diego Emanuel, bom dia, feras. Se possível, me tire uma dúvida. Se Fla ou Galo ganharem o Brasileiro e a Copa do Brasil, não teremos a Supercopa do Brasil? Eu confesso... Tem, mas é com o vice do Brasileiro. Imagino que seja. A gente teve a primeira, depois de muitos anos, né, da retomada aí da Supercopa do Brasil. Vamos aguardar. Berdão Camini, LFF, minha paciência já foi.
Amo vocês. Que eu falei, que você já falei. Só quando eu estiver nervosinho. Quando eu estiver nervosinho, eu vou falar de novo. Idson Matheus. Bruno Formiga, cadê o vídeo do The Best em setembro, hein? É agora, 11 horas, né, Chapola? 11 horas. Então. Ou é 11 ou é 7 da noite. Agora é boa pergunta, viu? Mas é hoje. Hoje é sempre a primeira segunda-feira do mês. E às vezes a primeira segunda-feira do mês não é o dia 1º. Às vezes é o dia 4, às vezes é o dia 5, às vezes é o dia 6. Então calma, é sempre a primeira segunda-feira do mês. A gente tá em outubro e os caras não se acostumaram. Boa. Tainara Rodrigues, o porém do Flamengo se chama CBF, que vai ser tema que também a gente vai escutar daqui a pouco o Landim. Mas antes, vamos jogar uma frase do verdadeiro ou falso que olha para a questão do Andreas Pereira, porque quando sai o Gerson, a gente estava falando de um dos principais nomes do Flamengo campeão versão 2019-2020. Foi um jogador que era pedido por muitos na seleção brasileira, inclusive para ser titular, como ele veio tendo sequência aí na última data FIFA no trabalho do técnico Tite. Um jogador especial para o cenário do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas aí vem o Andreas, e se encaixa bem. E aí, Fernando, a gente bota a frase que é a seguinte: com o Andreas no lugar de Gerson, Flamengo não perdeu em qualidade. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, cara. O Andreas está muito bem, pelo menos nesse recorte inicial, ele está muito bem. Só tem uma questão que eu acho que o Gerson conseguiu entregar melhor, que era o jogo de corpo, o jogo físico, às vezes de ser pressionado, de matar a bola e fazer o giro. E isso o Gerson é um dos melhores, né? Que a gente tinha aqui no futebol sul-americano. Mas é um Andreas que está muito bem, né, no meio-campo com o Arão. O Arão sempre muito constante, né? Um cara que vai bem na zaga, vai bem no meio-campo. E o Andreas que tá dando muita qualidade para construir o jogo, que ontem acelerou de uma maneira absurda no contra-ataque para marcar, que está conseguindo ser importante na marcação. Então, acho que nesse momento, né, o torcedor do Flamengo tem muito respeito pelo Gerson, por tudo que ele fez, era o Coringa, foi muito importante naquele esquadrão histórico da equipe. Só que o torcedor também não sente muita saudade, não, porque está vendo o time funcionar. Né? Foi um tiro certeiro da diretoria, né? Pegou um cara que não tinha tanto mercado assim na Europa, né? Que não conseguiu se firmar muito na Europa, mas que tinha ali um talento suficiente para sobrar aqui no futebol brasileiro. Então acho que é verdadeiro, Luizinho. Nesse momento, o André está dando conta do recado. Ontem, para mim, foi o melhor em campo, né? Em um jogo que o time todo funcionou muito bem, ele de novo foi destaque. Desde que ele chegou, ele está conseguindo render bem. E eu tinha uma dúvida, não sei o que vocês acham, eu achava que não ia ser fácil ele botar o Diego Ribas no banco, porque eu via valor no Diego. Eu sei que parte da torcida do Flamengo tem uma certa implicância com o Diego, mas ele conseguiu fazer isso de maneira natural. Você tinha dúvida se ele ia jogar um pouco mais avançado, porque ele pode exercer essa função, mas quando o time do Flamengo tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, não dá. Então ele pegou a vaga mais acessível e tá jogando assim com uma desenvoltura, com uma qualidade muito grande, cara. Impressionante como ele dá dinâmica pro time do Renato Gaúcho, é verdadeiro. E o Renato, ele é um mestre nessa organização de elenco, na tirada, na hora de tirar, na hora de encaixar um outro. Tem vezes que o destino também acaba concedendo ao Renato algumas oportunidades, tipo o Diego se machucar e ele encaixa o Andrés vai bem. Aí na hora de você fazer a troca, você já tem ali uma estrada pavimentada. André Henning, olha, quando a gente fala do Gerson, eu vou repetir algo que eu falei na pergunta lá pro Fernando, pro Donan. Cara, estamos falando de um jogador que a gente já... Donan, vou chamar de Donan, não aguento. Parei de Fernando. Vocês que mandam, pô. Eu não aguento mais, Fernando. Eu não aguento mais. Mas fala Donan. Eu não aguento mais. É o seguinte, André, até que eu falei pro Donan ali o seguinte, era um jogador que é aclamado para ser titular da seleção brasileira. Você substituir qualquer jogador que tem esse rótulo aqui na mídia brasileira, de ser um jogador de nível de seleção e titular para muitos, não é fácil. O que você acha da nossa afirmação aqui? Cara, eu vou colocar como verdadeira e, assim, para minha enorme surpresa positiva. Eu fui um daqueles que, quando o Andreas foi contratado, falei, vai chegar para disputar a vaga para jogar minutos. A minha sensação era essa. Não chegaria para ser o titular absoluto, dono da camisa. Falei, vai chegar, vai ganhar aí minutos porque o Flamengo vai girar jogadores eventualmente. Ele vai ganhar minutos, mas vai ter que batalhar por uma vaga.
E ele chegou senhor da razão, cara. Chegou chegando, sabe? Realmente, eu me surpreendi muito, positivamente, inclusive, porque eu gosto dele de graça. Ele já conversou com a gente aqui várias vezes, né? É um garoto da melhor qualidade. E assim, não é fácil, cara, você chegar no Flamengo, ainda mais no lugar do Gerson, que, como você disse aí, ele até hoje ele é reivindicado por muitos na seleção brasileira. Não é fácil. E ele chegou e tomou conta. E André, o Gerson hoje tá na seleção brasileira mais pelo que ele fez no Flamengo do que ele tá fazendo no Olympique de Marseille, porque ele não tá bem no Olympique de Marseille. Então, ainda é o resquício do que ele fez no Flamengo. Aí é uma discrepância absurda, é uma famosa incoerência, mas é uma coisa meio louca dentro do trabalho do Tite. No melhor momento do cara, o cara não era chamado. Aí no momento que ele entra em declínio, do ponto de vista até de confiança, porque ninguém é substituído o tempo inteiro. Ontem ele saiu bravo quando foi substituído. Ninguém é taxado de cara que não corre e não tem a sua confiança abalada. Claro que tem, qualquer jogador teria. E aí esse é o momento que ele vai ter sequência na seleção. Isso é meio louco, né? E isso não é uma